fogo, enxofre e dor. 3 palavras que descrevem um lugar onde o sofrimento nunca tem fim, onde cada grito se perde no vazio e a esperança é só uma memória distante. Durante séculos, culturas ao redor do mundo descreveram esse lugar de formas diferentes, mas sempre com um propósito em comum: punir os condenados e lembrar os vivos do que pode esperar por eles depois da morte. Infernos, infernum, submundo, chame como preferir. A questão que fica é: o inferno é real? Ou é apenas uma invenção humana, um espelho dos nossos piores medos? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas desse conceito, das antigas visões mitológicas aos relatos assustadores de pessoas que juram ter visto o inferno com seus próprios olhos. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. E também deixe seu like. Desde já eu agradeço o acesso. Eu sou o Zod, seu apresentador. E sejam muito bem-vindos a Zodíaco. Quando falamos do inferno, obviamente estamos entrando num mar de complexidade, ainda mais que é um conceito presente em várias culturas diferentes, e cada uma possui uma descrição detalhada de como funciona. A partir do momento que ouvimos essa palavra em nossas mentes, vem uma vaga lembrança de fogo, de dor, sofrimento e talvez do próprio demônio, que seria o primeiro ser a habitar este lugar. O conceito do inferno tem raízes profundas na filosofia e na teologia, que foi evoluindo ao longo dos séculos. Um dos pensadores mais influentes nesse desenvolvimento foi Santo Tomás de Aquino, no século XIII. Ele baseou suas ideias na tradição cristã e na filosofia aristotélica. Para Aquino, o inferno era um estado de separação eterna de Deus, reservado para aqueles que morrem em pecado mortal. Ele descreveu o inferno como um lugar de punição, onde as almas experimentam a dor da perda da graça divina. Depois, no século XIV, Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia e moldou a visão popular do inferno. Dante não apenas seguiu a linha de pensamento de Santo Tomás de Aquino, mas também a expandiu. Em sua obra, ele descreve o inferno como um lugar físico, dividido em círculos, onde as almas são punidas de acordo com a gravidade dos seus pecados. Cada círculo representa uma forma específica de sofrimento, refletindo a ideia de justiça divina. Mas ainda não é a hora de falar disso. Vamos explorar essa obra mais tarde. Obviamente, a ideia do inferno está principalmente ligada às crenças cristãs e judaicas em geral. Porém, no judaísmo, ele carrega um nome diferente, sendo chamado nos escritos antigos de Sheol. O nome Sheol significa túmulo ou morada dos mortos, um lugar que, segundo a tradição judaica, as almas dos mortos vão para se purificar por um tempo, até chegarem ao céu. E de acordo com os escritos, as almas ficam por 12 meses se purificando, sendo poupadas apenas aos sábados. Isso acontece para todas as almas, sendo que as piores, muitas vezes, acabam sendo destruídas, enquanto as outras mais boas encontram o paraíso. Claramente podemos ver uma diferença da visão cristã, pelo fato das almas não passarem a eternidade no sofrimento. Mas onde tudo isso começou? Bem, de acordo com as tradições cristãs e judaicas, Deus criou tudo: o céu, a terra, os anjos, com toda a sua perfeição. Lúcifer era o mais belo entre todos. Seu nome significa portador da luz, ou estrela da manhã, e era da segunda corte dos anjos mais próximos de Deus, os querubins. Porém, sua soberba foi muito grande. Ele queria tomar o lugar do próprio Deus e incitou muitos outros anjos a ficarem do seu lado, causando uma grande rebelião no céu. Vendo tudo aquilo, Miguel, do coro celeste dos arcanjos, teve que interferir. Confiante com o poder de Deus, derrotou Lúcifer e seus anjos, os lançando diretamente no abismo de fogo.
Algumas interpretações dizem que o inferno já era um lugar existente e que os primeiros a habitar esse lugar foi Lúcifer e seus anjos. Outros falam que Deus criou o inferno exatamente para prender Lúcifer. Porém, a maioria das lendas contam a mesma história, com detalhes diferentes. Mas um lugar como esse não está presente somente nessas tradições. Muitas outras culturas possuem lendas sobre o reino dos mortos, que posteriormente foram todas interpretadas como inferno. Mas vamos explorar algumas delas e tirar algumas conclusões. O submundo, ou mundo inferior, está presente em várias culturas, gregas, nórdicas, egípcias e japonesas e etc. E cada uma de um jeito único, sendo sua única semelhança a descrição de ser a morada dos mortos. Para os gregos, o submundo era apenas chamado de Hades, o reino dos mortos, onde o destino de todos iria ser decidido. De acordo com a mitologia, aquele que morria recebia em seu corpo 2 moedas, para oferecer a Caronte, o barqueiro, que tinha a função de levar a alma através do rio Estige, até os 3 juízes, Eco, Radamantes e Minos. As almas eram julgadas de acordo com aquilo que elas haviam feito em vida. Se fossem más, iriam direto para o Tártaro, onde sofreriam punições pela eternidade. E as boas almas iriam para os Campos Elíseos, um lugar separado dentro do mundo dos mortos, onde as almas boas eram livradas das penas e viviam em paz para todo o sempre. Esse submundo esteve presente em muitos mitos, como as histórias de Hércules, Teseu e também Orfeu, que foi ao submundo para tentar resgatar a ninfa Eurídice e não conseguiu fazer. Nos povos nórdicos, esse lugar era o reino de Helheim, governado pela deusa Hel, a filha de Loki. As lendas descrevem Helheim como um reino dos mortos sombrio, gélido e desolado, mas que possuía uma certa paz de descanso. Não era o único lugar onde os mortos residiam. Helheim era um reino destinado às almas que não morreram em batalhas, mas de outras causas, como doenças, velhice ou até mesmo acidentes. As almas dos mortos em batalha iam para Valhalla, o salão de Odin, onde esperariam até o Ragnarok. Helheim fazia parte da árvore Yggdrasil, sendo o mais baixo e mais profundo dos 9 reinos. Já os povos egípcios tinham a crença no Duat. O Duat era um reino de Osíris, a morada dos mortos. Segundo as lendas, quando o corpo falecia, a alma era buscada por Anubis, que tinha a função de guiar todos até o tribunal. Nesse tribunal, a alma era julgada de forma diferente. Seu coração saía do peito e ia ser medido em uma balança contra uma pena. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era digna e boa e ia para o paraíso. Porém, se pesasse mais que a pena, pelos seus crimes, ela era devorada pelo monstro Amit, sendo destruída para sempre. Analisando cada uma dessas composições, acho que podemos ver que o conceito de submundo varia bastante. Enquanto o inferno cristão é visto como um local exclusivamente de punição eterna para os condenados, os submundos mitológicos apresentam uma estrutura um tanto mais diversa, incluindo tanto regiões para a punição quanto para o descanso. O julgamento das almas também difere, sendo mais baseado na moralidade e nas ações em vida, que é o caso do cristianismo. Enquanto nas mitologias antigas, fatores como a forma de morte ou rituais funerários podiam influenciar o destino final. Como eu disse anteriormente, a concepção do inferno está muito mais ligada ao cristianismo. E ao longo da história, alguns santos que são venerados na Igreja Católica escreveram seus relatos sobre visões que tiveram do inferno. Hora de explorar alguns deles. Claramente, um dos relatos mais conhecidos são o dos 3 pastorzinhos de Fátima. Em 13 de julho de 1917, durante uma das aparições da Virgem Maria em Fátima, os 3 pastorzinhos,
Lúcia, Jacinta e Francisco tiveram uma visão chocante do inferno. De repente, o chão pareceu desabar sob seus pés, e eles viram um mar de fogo ardente, onde as almas humanas e bestas demoníacas flutuavam como brasas em meio às chamas. Essas almas gritavam de dor e desespero, contorcendo-se enquanto eram consumidas pelo fogo. Seres horríveis com formas grotescas rondavam o local, atacando as almas com garras e lanças incandescentes. Os demônios emitiam risadas estridentes e um ódio absoluto podia ser sentido naquele ambiente. A visão foi tão impactante que Jacinta passou o resto da vida falando sobre a necessidade de oração e penitência para salvar as almas do inferno. Depois desse ocorrido, ela mesma escreveu: "Era como um mar de fogo, onde as almas estavam mergulhadas, e havia gritos de dor e desespero que nos fizeram tremer de medo." Dos santos que contaram que tiveram essas experiências, a maioria tinha situações místicas, e um deles que frequentemente teve esses eventos era São João Bosco. João Bosco era um educador e foi o fundador da ordem salesiana. Uma vez teve uma visão em que foi conduzido por um guia angelical até o limiar do inferno. A princípio, ele viu um caminho largo, repleto de flores e belas paisagens, onde muitas pessoas caminhavam despreocupadas. Mas à medida que avançava, a trilha se tornava cada vez mais íngreme e sombria, e o chão sob seus pés se tornava escaldante. De repente, ele se deparou com uma enorme muralha, com um portão de ferro incandescente. Assim que o portão se abriu, João Bosco viu jovens que ele conhecia caindo dentro de um abismo flamejante. Suas expressões de horror eram de puro desespero. Alguns tentavam se agarrar às bordas para não cair, mas mãos invisíveis os puxavam para dentro. Dentro do inferno, ele viu cavernas escuras e poços de fogo, onde almas queimavam sem serem consumidas. Criaturas demoníacas rondavam o local, rindo das almas atormentadas. O guia angelical disse a São João Bosco que essa era a consequência de uma vida sem Deus e que ele deveria alertar os jovens sobre isso. Após a visão, ele escreveu: "O horror do que vi me fez estremecer. Percebi que as almas estavam caindo ali como folhas no outono." Uma das santas mais conhecidas, e conhecida como grande mestre da mística, também teve uma visão sobre esse lugar bizarro: Santa Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila foi uma das maiores místicas da Igreja Católica e recebeu uma visão aterradora do inferno como um alerta divino. Segundo ela, enquanto rezava em sua cela, foi subitamente transportada para um espaço sombrio e sufocante. O chão era formado por um lodo viscoso e pestilento que queimava sem consumir. As paredes pareciam se mover, como se estivessem vivas, pulsando com uma energia maligna. Ela descreveu ter sido jogada em uma cela estreita e sufocante, onde sentiu um fogo invisível queimando sua alma, com uma dor que ultrapassava qualquer sofrimento físico. Não era apenas um tormento corporal, mas um desespero absoluto, uma ausência total de Deus que esmagava sua existência. Gritos incessantes ecoavam pelo espaço, e figuras monstruosas moviam-se nas sombras, espreitando as almas condenadas. Essa visão foi tão forte que a santa disse que jamais poderia esquecer. Depois dela, sua fé se fortaleceu, e ela passou a advertir sobre a necessidade da conversão para evitar esse destino. Suas palavras foram: "O que digo não é nada comparado ao que senti. Parecia-me que minha alma estava sendo queimada em fogo, e o corpo inteiro sofria dores insuportáveis. Mas pior do que a dor física era a terrível angústia da alma." Outro santo que ficou bastante conhecido nos últimos tempos, por possuir as chagas de Cristo em suas mãos, também teve a mística de ter uma visão do inferno: o Padre Pio. Ele teve várias visões do inferno. Em uma delas, viu um enorme desfiladeiro de fogo, onde incontáveis almas gritavam por misericórdia. Ele relatou que os demônios, com formas grotescas e hediondas, riam das almas e as forçavam a reviver seus pecados repetidamente. Algumas eram acorrentadas a objetos flamejantes que representavam seus vícios.
Avarentos eram presos a montanhas de ouro derretido. Luxuriosos eram queimados por chamas que saíam de dentro deles. Em outra visão, Padre Pio disse que viu uma fila interminável de almas sendo arrastadas por forças invisíveis para o abismo. Ele afirmou que se as pessoas pudessem ver o inferno como ele viu, jamais pecariam novamente. Após a visão, ele descreveu: se vissem o que eu vi, jamais pecariam de novo. O inferno não é um mito, mas uma terrível realidade. Depois de olharmos alguns conceitos de submundo em outras culturas, vale lembrar que o conceito moderno de inferno que conhecemos surgiu com a Divina Comédia, o famoso poema de Dante Alighieri, onde ele é guiado por Virgílio, pelo inferno e pelo purgatório para encontrar Beatrice, a mulher que o poeta amava. Essa obra deu o conceito e explica em detalhes o que seria a estrutura infernal, que era composta por 9 círculos, 3 vales, 10 fossos e 4 esferas. Essa organização foi baseada na teoria medieval da época, que o universo era formado por vários círculos concêntricos. Vamos explorar esses círculos e entender a característica de cada um desses locais. Antes de adentrarmos no reino das trevas, vamos ver suas primeiras passagens. Dante descreve que o inferno não existe portas ou portões, apenas um arco, onde contém a seguinte inscrição: uma vez dentro, deve-se abandonar toda a esperança de rever o céu, pois de lá não se pode voltar. A alma só tem livre-arbítrio enquanto viva, portanto, decida em vida pelo céu ou o inferno. Após a morte, perde a capacidade de raciocinar ou tomar decisões. Depois, temos o anti-inferno, o lugar das almas que não podem nem entrar no céu ou no inferno, pois foram aqueles que não tomaram uma decisão na vida. O céu e o inferno são recompensas baseadas nas escolhas, segundo a tradição. Quem escolhe o bem vai para o céu, quem escolhe o mal vai para o inferno. Mas no anti-inferno estão aqueles que resolveram não escolher, considerada a morada dos indecisos, os covardes e que passaram a vida em cima do muro. Entre o anti-inferno e o primeiro círculo, temos o rio Aqueronte, onde Caronte, o barqueiro, guia as almas, assim como nos mitos gregos. Depois disso, temos o primeiro círculo, conhecido como limbo. No limbo estão aqueles que morreram antes da chegada de Jesus ao mundo, os pagãos virtuosos e os não batizados. Aqui, as almas são fadadas a vagar sem destino na mais completa escuridão, onde não é possível enxergar nada. Segundo Dante, representa a mente que nunca foi iluminada pela mensagem do Evangelho. Ao contrário dos outros círculos do inferno, no limbo, as almas não gritam de dor. Aqui só podem ser ouvidos os seus suspiros. No segundo círculo, temos o Vale dos Ventos. No início desse lugar, temos a Sala do Julgamento, onde Minos, o juiz do inferno, ouve as confissões dos mortos, que sempre dizem a verdade, pois não tem mais o dom da inteligência, e os condena a um círculo no inferno. Depois está o Vale dos Ventos, onde ficam os luxuriosos, que sofrem e blasfemam contra Deus, enquanto são atormentados e arrebatados por um furacão e turbilhões de ventos que não param nunca, arrastando os espíritos com violência. Em vida, eles eram levados por suas paixões, que os arrastavam como o vento. Agora é o vento incessante que os arrasta no inferno. No terceiro círculo fica o Lago de Lama, onde estão os gulosos, atolados numa lama suja e espessa e atormentados por uma tempestade fortíssima de granizo e de água suja que caem sem parar. Os gulosos ficam imersos no próprio vômito, e o Cérbero, o cão de 3 cabeças, com um apetite insaciável, devora os espíritos dos glutões. No quarto círculo
temos as colinas de rocha. Neste círculo estão os avarentos e os gananciosos, e é repleto de montanhas. Suas riquezas materiais se transformam em grandes pesos de barras e moedas de ouro, que um grupo deve empurrar contra o outro, e também trocam-se injúrias, pois suas atitudes em relação à riqueza foram opostas. No quinto círculo, temos uma cachoeira de água fervente e sangue, que escorrem em algumas praias e formam o conhecido rio Estige, onde estão amontoados os acusados de ira, que estão juntos, se batendo numa raiva sem fim. No fundo do Estige estão os rancorosos, aqueles que nunca demonstraram sua ira. Eles não podem subir à superfície e ficam na lama do fundo do rio, soltando as bolhas que se veem na superfície. Antes da passagem do sexto círculo, existe um lugar, conhecido como a cidade de Dite, que serve de divisão para aqueles que cometem pecados sem intenção, e aqueles que cometem pecados com total intenção. É cercado por fogo, fossos profundos e por muralhas de ferro, e sobre as portas da cidade estão mais de 1000 anjos caídos. Depois de Dite, temos o sexto círculo, que é conhecido como o Cemitério de Fogo. É um cemitério que abriga vários grupos de hereges, entre eles, aqueles que não acreditaram na existência de Deus e de Jesus Cristo como seu Filho, como os seguidores das doutrinas de Epícoro, que negava a sobrevivência da alma após a morte corporal. Eles estão confinados em túmulos abertos, de onde sai o fogo eterno. É um paralelo de Dante à punição que a igreja dava aos hereges, serem queimados em fogueiras, e em cada túmulo há mais de 1000 condenados. No fim do sexto círculo, há um alto precipício circular, de onde vem um terrível cheiro, que leva ao sétimo círculo, onde estão os violentos, que distribuem-se por 3 vales. O primeiro vale é conhecido como o rio Flegetonte, um rio de sangue fervente, onde ficam aqueles que cometeram violências contra o próximo. Eles estão mergulhados no sangue daqueles que eles oprimiram. Quanto maior o crime, maior a pessoa fica submersa. Nesse rio ficam também os assaltantes, e eles ficam com o peito para fora, sendo punidos por praticarem a violência contra os bens do próximo. O segundo vale é conhecido como a Floresta do Suicídio. Nesse vale, as pessoas que cometeram esse ato são transformadas em árvores sombrias e retorcidas, e por todo lado ouvem-se gritos lamentosos. Aqui estão os esbanjadores também, aqueles que praticaram a violência contra os seus bens, e eles são perseguidos por cães famintos, que representam a pobreza e o desespero. O terceiro vale é conhecido como o Deserto Abominável, e é o lugar onde ficam aqueles que cometeram violências contra Deus. São condenados a ficar num deserto de areia quente, onde chovem chamas de fogo. Eles vivem em um mundo sem cor, sem conforto ou qualquer tipo de esperança. Após os 3 vales, fica o oitavo círculo, conhecido como Malebolge, e é dividido em 10 fossos, ou bolgias, como diz Dante, e é semelhante àqueles fossos que protegem os castelos. No primeiro fosso, ficam os vadios e sedutores, e são continuamente açoitados por demônios. Eles exploraram as paixões dos outros, controlando-os para servir aos seus interesses próprios. Aqui, eles são levados, com chicotadas, a cumprir o desejo dos demônios. No segundo fosso, ficam os aduladores, aqueles que exploravam e tiravam proveitos dos outros através dos seus medos e desejos, e por causa disso ficam imersos nas próprias fezes, simbolizando a sujeira que deixaram no mundo. No terceiro fosso, ficam aqueles que praticaram a simonia, ou aqueles que venderam artefatos sagrados, e estão enterrados de cabeça para baixo, e suas pernas são assadas por velas. Os buracos se assemelham a fontes de batismo. Os simoníacos, que perverteram a igreja, são batizados ao contrário. Em vez de água e óleo na cabeça, é o fogo aplicado nos pés. No quarto fosso estão os adivinhos, e sua punição é terem a cabeça torcida, voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para a frente.
É a punição por alegarem saber o futuro que somente Deus sabe. No quinto fosso estão os corruptos, que estão submersos em um lago de piche fervente. Em vida, os corruptos tiraram proveito da confiança que a sociedade depositava neles, e no inferno estão submersos em piche. Aqueles que tentam ficar com a cabeça de fora do lago é atacado pelos demônios. No sexto fosso estão os hipócritas, e estão vestidos com roupas brilhantes, atraentes, porém pesadas como o chumbo. Este é o peso que não sentiram na consciência ao fazerem essas maldades. No inferno, sentem o peso do seu falso brilho. No sétimo fosso estão os ladrões, que têm seus corpos roubados por serpentes e outros répteis bizarros que roubam suas aparências humanas. É a punição por terem se apoderado do que não era seu, sendo que agora essas serpentes roubam suas próprias identidades. No oitavo fosso estão os maus conselheiros, aqueles que em vida induziram os outros a cometerem fraudes, e eles estão envoltos em chamas, lava e uma tempestade de raios que não tem fim. No nono fosso estão aqueles que semearam a discórdia e são frequentemente atacados pela espada de um demônio, que os pune, causando feridas em seus corpos. No décimo fosso estão aqueles que cometeram qualquer tipo de falsificação e estão cobertos por todo tipo de doença e pestilência. Existem 4 tipos de falsificadores aqui, sendo eles alquimistas, que são inchados pela hidropsia, simuladores, que são atacados pela lepra e pela sarna, os falsos, que são transformados em loucos, e mentirosos, atacados por uma febre ardentíssima e por uma sede eterna. No lugar mais profundo do inferno está o nono círculo, e é conhecido como o Lago Cossite, que está congelado. É o lago das lamentações que fica no centro da terra, e é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios do inferno que nele deságua. No Cossite estão imersos os traidores, representados por Lúcifer, o traidor de Deus, que aqui reside. Os traidores distribuem-se em 4 esferas diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. As esferas chamam-se Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Na esfera de Caína é onde são punidos os traidores de seus parentes. Aqui, as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Seu nome tem origem no personagem bíblico Caim, que matou seu irmão Abel por causa da inveja. Na esfera de Antenora, são punidos os traidores de sua pátria ou partidos políticos. As almas ficam submersas no nível do pescoço, com apenas suas cabeças fora do gelo. O nome foi tirado de Antenor, o príncipe troiano que traiu seu país ao manter uma correspondência secreta com os gregos. Na esfera da Ptolomeia, são punidos os traidores dos seus hóspedes. As almas estão presas no gelo do lago apenas com o rosto para fora, de forma que quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. O nome origina-se do personagem bíblico Ptolomeu, onde o capitão de Jericó convida Simão e seus 2 filhos ao seu castelo, e lá, traiçoeiramente, os mata a sangue frio. E por fim, na esfera da Judeca, estão aqueles que em vida traíram seus mestres e reis. Eles sofrem intensamente por estarem submersos totalmente no lago do Cossito, conscientes para a eternidade. Aqui reside Lúcifer, também preso no gelo, até o meio do peito, e provoca um vento que é sentido por toda essa esfera. Ele tem 3 cabeças, e em cada uma delas ficam os maiores traidores da história. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, e Brutus e Cássius, os homens que tramaram a morte do imperador Júlio César. A Divina Comédia é um dos poemas mais importantes da história,
e muitas das suas referências estão presentes até hoje em diversas culturas e obras de ficção. Bom, depois de descermos até os cantos mais profundos do inferno e entender um pouco dos ditos submundos das mitologias, explorando alguns relatos sobre, ainda ficam muitas incógnitas sobre esse lugar. Afinal, é um dos tópicos mais complexos a se analisar, tendo muitas outras visões e interpretações. Alguns dizem que não é um lugar físico, outros dizem ser apenas um estado mental. Mas, particularmente, uma definição que eu gosto é uma frase do personagem Constantine, naquele filme com Keanu Reeves, onde ele diz: céu e inferno estão bem aqui, atrás de cada parede, cada janela, um mundo por trás do mundo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e ativar o sino das notificações para ter mais vídeos como esse. E também comentem o que vocês acharam desse novo formato que eu trouxe. Eu espero que gostem porque eu quero trazer mais vídeos como esse. Desde já eu agradeço o seu acesso. Não esqueça de deixar um valeu demais para fortalecer o meu trabalho. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.